Aconteceu de novo, pessoal, um novo tremor de terra, um abalo sísmico atingindo nosso território e agora na Bahia. Então tivemos um novo tremor de terra, já trouxe alguns vídeos recentes aqui de tremores acontecendo em diferentes lugares do Brasil, como no Pará, no Rio de Janeiro, no Nordeste, na costa nordestina, e agora também continua no Nordeste, que é um estado onde você tem uma probabilidade grande de atividades de abalo sísmico, para mostrar que recentemente, bem recentemente, um novo tremor de terra atingiu aquela região. Vou mostrar para vocês falar por que acontece esse tipo de ação, esse tipo de tremor no nosso território, qual que é o risco que nós temos no nosso dia a dia como brasileiros de ser acometidos por um abalo sísmico e como se preparar para isso. Então, bora dar uma olhada nisso, porque é assunto que nos interessa com certeza. Tá aí, galera, vou trazer primeiro a notícia e depois a gente fala por que isso acontece no nosso território, tentando dar uma olhada mais a fundo na geologia brasileira. Então, ó, tremor, o SBT News trouxe, ó, tremor de magnitude 2,3 atinge a cidade, uma cidade, né, no interior da Bahia. Abalo sísmico, olha só como ele se referencia a esse tremor, tá, galera? Um abalo sísmico é o segundo registrado no estado em abril desse ano, nós estamos falando de 2025, tá? Tem até aqui uma imagem que mostra a cidade de Uauá, próximo inclusive da região de Canudos, ó, 2,3 graus, esse tremor de terra, dia 9 de abril, ele aconteceu na verdade no dia 8, tá? Um tremor de magnitude 2,3 na escala Richter foi registrado na Bahia nessa terça-feira, dia 8 de abril de 2025, hein, pessoal? Segundo informado pela Rede Sismográfica Brasileira, RSBR. O abalo sísmico, olha só como a gente está se referenciando, não a terremoto, mas sim abalo sísmico, tá? Aconteceu no município de Uauá, que fica localizado na região nordeste do estado. Esse é o segundo tremor registrado na Bahia somente somente nesse mês de abril de 2025. O primeiro ocorreu no dia 1º e teve magnitude de 1,5, foi um pouco mais fraco. Ambos os tremores são considerados de baixa magnitude, então dificilmente alguém sentiu, tá? Uma vez que, apesar da escala Richter não ter um limite definido, nunca se registrou um abalo superior a 9,5, o maior foi no Chile, lá em 1960, inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando, dá depois uma olhada lá, sobre o que aconteceria se um terremoto de 20 atingisse o território brasileiro. Na verdade, o Reage é um vídeo mostrando, na verdade, o mundo, né? O que aconteceria com o mundo num tremor, num terremoto de magnitude 20, tá? Mas aquilo é no campo hipotético. Tá na dúvida, quer saber o que aconteceria? Dá uma olhada lá no vídeo, tá aqui no canal, tá? Nos últimos vídeos. Tremores de terra de baixa magnitude, ó, para quem não acredita, são relativamente comuns no Brasil, sobretudo na região Nordeste, que é a que mais vai ser acometida por isso, tá? Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre, explicou a RSBR. Apesar disso, a instituição disse que no Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo iria analisar o caso. Vamos dar uma olhada então aqui, galera, no Centro de Sismologia da USP, que tem avaliado esses terremotos. A gente vai olhar aqui os últimos terremotos, tá, galera? Para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, ó. Mais recentes, o mapa, daqui a pouco a gente dá uma olhada. Aí a gente vai dar uma olhada nesses dados, tá? Vai mostrar, galera, os últimos que aconteceram, que foram captados por esse centro de sismologia aqui da USP. A gente tem alguns centros importantes, o da USP é fundamental para a gente, tá? Eles são todos terremotos que não foram causados pela ação humana, tá? São terremotos naturais. E tá aqui a magnitude deles, 4,1, 4,7, 5. Claro que aqui a gente está falando na fronteira do Chile com a Bolívia, na dorsal central do Atlântico Médio, região da fronteira com Chile e Bolívia. Inclusive, isso daqui eu vou mostrar para vocês que foi na costa brasileira, tá? De 4,7, um pouco distante do Brasil, mas banhado ali pelo Oceano Atlântico, a gente dá uma olhada. Região fronteira do Peru. E aqui, ó, olha só aqui, galera, 2,3 o de Uauá, na Bahia, tá? Então a gente vai mostrar aqui. Tem outros, tá? Vou mostrar também outro aqui de 4,8 também, que tá próximo ao litoral nordestino aqui no Brasil. Esses dois aqui, ó, tanto este 4,8. Esse aqui de 2,3, que é o que eu acabei de falar a notícia sobre ele. E esse outro de 4,7 são próximos ali dois são já no oceano, claro, banhando o território brasileiro, mais distante do litoral brasileiro, mas ali no Oceano Atlântico, na costa nordestina. E esse outro aqui dentro do continente, 2,3. E tem outros, tá, galera? Muitos aqui aconteceram, mas a gente não vai falar sobre eles. O interessante é que esses últimos que aconteceram, ó, 5.9, 5.4, 5.9, 5.7. Claro que a gente não está falando do território brasileiro, tá? Esses aqui aconteceram em outros lugares aí espalhados pelo mundo. 4.9, mas nenhum como de grande magnitude, causando muito impacto significativo de maneira geral. É importante que a gente deixe claro isso também, tá?
Esse, apesar de ter aqui um 5,6, um 5,7 na região das Ilhas Sanduíche do Sul, nenhum deles provocou grande destruição, grande estrago, como a gente viu recentemente em Mianmar. Inclusive, eu até anotei aqui que tem muita gente mandando mensagem lá. Percebi que a galera gosta desse tipo de vídeo que fala sobre a geologia como um todo, sobre terremoto, ainda mais quando fala do Brasil, né? O pessoal adora, tanto que tem muitos vídeos aí que eu vou dar uma pesquisada, trazer alguns conteúdos para vocês falando sobre eles, como comparativo entre o terremoto de Mianmar, que foi o maior desses de grande estrago recentemente que a gente teve ao longo, nesse início de ano, né? E comparar com o que a gente teve em Paraopebas, no Pará, que foi um das que a gente trouxe recentemente também, porque está ligado a falhas. A gente vai olhar essa ideia de falhas que a gente tem, falha geológica no território brasileiro, que ajuda a explicar o fato de ter esse tipo de sismo, de abalo sísmico no território brasileiro, principalmente a existência de várias falhas tectônicas, falhas geológicas no nosso território, as atividades solares e a relação com a atividade vulcânica, com o terremoto. Também vamos tentar fazer um paralelo aí em outro vídeo, tá, galera? E claro, as ações humanas, muita gente falando sobre a ação de mineradora, exploração de petróleo, outras ações que podem estar relacionadas também diretamente, obviamente, a essas questões. Até atualizou o mapa aqui dos terremotos, que provavelmente algum terremoto aconteceu por agora, então já atualiza, ó, 9 de abril, 10h31, tá ali atualizando, já um outro na região de fronteira do Chile com a Bolívia, tá toda hora, tá, gente, tá acontecendo no mundo terremotos, e no território brasileiro de vez em quando acontece. Vamos dar uma olhada então, nesse tremor de terra em Uauá, né, vamos colocar ali Uauá, opa, vou pesquisar aqui, Uauá, na Bahia, cidade lá na Bahia, vamos encontrar Uauá na Bahia. Vamos chegar lá com o Google Earth, ó. Tá vendo aqui a cidade? Deixa eu fechar aqui para a gente poder chegar mais perto. Tem um campo de futebol. Dá para ver aqui de uma maneira de cima, né, tridimensional. Como é? Deixa eu colocar aqui em 2 dimensões para a gente dar uma olhada. Nas ruas de Uauá. É uma cidade, não é muito grande, tá, galera? Mas é uma cidade bem organizadinha, ó. Dá para ver ruas asfaltadas, campo de futebol, as casas com bom padrão, né? É interessante, a verdade é que é uma região bem interessante ali, ó. Tem uma rotatória ali e aqui tá a cidade em si, a parte urbana do município de Uauá. Mas vamos sair aqui um pouquinho de Uauá, deixa eu colocar em 3 dimensões aqui de novo. Vamos sair de Uauá e vamos olhar aqui, ó, do lado de fora do nosso território brasileiro. Vamos olhar aqui o Brasil e se a gente olhar com um pouquinho mais de tranquilidade, vai perceber, ó, olha isso daqui. Vamos chegar mais perto para a gente poder perceber essas ranhuras aqui nesse subsolo oceânico. Está ligado diretamente a um sistema que a gente chama de placas tectônicas. O nosso planeta, eu sempre lembro isso, pessoal, porque para entender por que isso acontece no território brasileiro e acontece no mundo, é importante entender a estrutura geológica do nosso planeta, tá? Então, nosso planeta, esse planeta rochoso que é a Terra, ele é dividido em grandes estruturas que a gente chama de um grande quebra-cabeça rochoso, que são as placas tectônicas, a nossa crosta terrestre, a nossa litosfera, essa camada rochosa que recobre o nosso planeta, que tem os oceanos, né, os mares, que tem os continentes, como aqui está o caso do Brasil, é uma estrutura rochosa que é dividida, tá, pessoal? Ó, e percebam, a gente se aproximar aqui, vai ver um sistema de várias falhas, tá? Você tem elevações, você tem várias condições geológicas aqui que vão definir, inclusive, essas características que a gente vai ter, inclusive geológica, para a formação de atividade vulcânica, de terremotos, de sismos. Se você olhar, até aproveitar aqui, essa imagem é interessante, ó. Olha esse recorte aqui do contorno territorial brasileiro e olha como ele pode ser encaixado, se fosse possível, obviamente, encaixar esse contorno territorial no continente africano que está aqui do outro lado. A verdade, galera, é que aqui a gente tem um movimento de placas que estão se afastando. Houve um momento geológico da nossa história que isso daqui estava encaixado aqui, mas que agora, pelo movimento das placas tectônicas, estão se distanciando. Mas o que é esse sistema de placa tectônica? Vamos dar uma olhada então no nosso planeta. Ó. O nosso planeta, basicamente, é dividido em 3 grandes estruturas que se subdividem, tá, pessoal? A gente vai falar que, geologicamente, nós temos a casca do nosso planeta, onde estão as placas tectônicas, tudo mais que eu estou falando para vocês, é essa região onde nós chamamos de litosfera, crosta terrestre, que é a casca do nosso planeta mesmo, tá? É uma região rochosa que é o substrato
que é onde está todo o continente, todos os países estão em cima dessa casca, e também os oceanos e mares. Abaixo dela você tem uma outra camada, que é a camada que a gente chama de manto. Tem um manto superior, tem um manto inferior, e depois nós temos os núcleos, tá, galera? Um núcleo externo e um núcleo interno. Então, ó, dois núcleos, o núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior. Claro que a gente subdivide isso daqui em outras camadas, mas aqui o objetivo não é ficar explicando pormenores dessa divisão. Basicamente, o que você precisa entender é que são 3 grandes camadas, tá, galera? E nessas 3 grandes camadas interessa pra gente principalmente, diretamente, ó, a crosta terrestre. Essa crosta, tá, pessoal, ó, que é essa camada mais fina, a camada rochosa onde nós estamos, lembrando que tem outras camadas, mas interessa para a gente poder entender a ideia do terremoto isso, ela é assim, ó, grandes estruturas de placas tectônicas subdivididas que estão sendo movimentadas pelo que está embaixo dela, e a gente tem outros vídeos, inclusive, falando sobre isso, sobre como funciona o manto, o núcleo, como é muito quente, isso faz com que esse material que está embaixo das placas tectônicas movimente as placas, né? Porque é um material que está em ebulição, é um material quente, que não se resfria. Professor, por que está quente? Conversa para outro momento, tá, galera? Mas a verdade é que não para de movimentar as placas tectônicas. Só que é claro que a placa não se movimenta correndo, são grandes estruturas enormes, tá, galera? E elas se movimentam lentamente, mas se movimentam em diferentes direções. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo a nossa placa onde está o território brasileiro? A gente chama ela de placa sul-americana. Eu acabei de mostrar ela ali para você. Ó, tem aquela ranhura do meio que eu falei lá, ó, da divisão das placas, ó, que vai embora. E aqui do lado a placa africana, até falei, ó, isso daqui já teve encaixado aqui. Mas olha só o movimento das setinhas. As duas placas estão indo em direções opostas, elas estão se distanciando. É por isso que a gente não consegue mais ficar tão próximo. O Oceano Atlântico está aumentando de tamanho, dia após dia, ano após ano, milhares de anos após milhares de anos. A verdade é que está se afastando, mas afastou. O material que está embaixo sobe, ele vai solidificar, virar uma cadeia montanhosa que a gente chama de dorsal. Essas dorsais, elas têm essa dorsal que a gente chama de dorsal mesatlântica, inclusive, que está aqui no litoral brasileiro, um pouco distanciada, mas está aqui no Oceano Atlântico, essa região aqui, ó. Essa dorsal mesatlântica, ela tem uma interferência direta no que acontece onde nós estamos. Porque esse material, pessoal, está se movimentando, essa placa está se movimentando. É uma grande estrutura rochosa que se movimenta. E a gente precisa entender que por se movimentar, você vê que ela vai para essa direção aqui, ó, e ao mesmo tempo ela se choca com uma outra placa que está do outro lado. Então, ela vai para cá, se choca com a outra aqui que está vindo na direção dela, batendo. E aí, o que acontece nessa grande estrutura rochosa onde está o território brasileiro? Nós estamos numa região, inclusive, que a gente fala que é intraplaca, ou seja, no meio da placa. A gente não está em zonas de borda da placa. Por que é importante falar da zona de borda? Porque as zonas de borda são onde mais acontece atividade vulcânica e terremoto. E a gente não tem tanto esses fatores no dia a dia incomodando nosso dia a dia. A gente não fala de atividade vulcânica no Brasil. Teve até um comentário em um dos vídeos falando sobre questão de atividade vulcânica, vulcão inativo, que a gente faz vídeo em outro momento para falar sobre isso. Mas a gente não tem isso ativamente no território brasileiro. Por quê? Porque a gente está numa zona intraplaca, uma zona mais tranquila, mais centralizado, não totalmente centralizado, mas mais centralizado. Então a gente não está no que a gente chama de borda, galera, que seria essa partezinha aqui, ó. Daqui é borda. É na borda, ó, aqui é nessa região que a gente tem grande tremor de terra, grande abalo sísmico, atividade vulcânica constante. E ali você tem um outro rolê, que não é o rolê que a gente tem no território brasileiro. Mas a gente precisa entender uma coisa, ó. Essa grande estrutura rochosa onde nós estamos, as grandes estruturas, e vamos dar destaque aqui no caso brasileiro, não estamos falando de terremoto no Brasil. Galera, ela está se movimentando para um lado e se chocando do outro. Ali vai acontecer, nessa estrutura enorme, geológica, vai acontecer alguns movimentos importantes que a gente precisa entender. Deixa eu falar aqui, já volto aqui para a imagem, tá? Só para a gente poder compreender como um todo. Então, essa estrutura está se movendo, né? E se afasta da outra que está ali e se choca com a outra que está aqui. Essa estrutura ela vai comprimir e se estender. Ela está se estendendo de um lado, se comprimindo do outro. E é claro que as rochas que compõem essa grande placa tectônica, com diferentes níveis de dureza, plasticidade, elasticidade, elas têm características diferentes. É por isso que a gente tem solos diferentes e características diferentes ao longo do nosso território. Está diretamente relacionado ao tipo de rocha que a gente tem. Rocha metamórfica, rocha magmática, rocha sedimentar. Claro que a gente não vai entrar hoje dentro dessa ideia de como funciona a lógica dessas rochas, mas são diferentes grupos de rocha que estão sofrendo extensão por um lado, compressão por outro. Então esse material está se transformando, está se movendo e lentamente ele sofre uma tensão. Cria zonas de tensão mesmo a gente não estando na zona de contato. E aí cria para a gente o que a gente chama de falhas tectônicas, e é importante entender a ideia das falhas tectônicas, falhas geológicas, porque é um dos principais fundamentos para ter terremoto no Brasil. A existência de um sistema de pelo menos 48 grandes falhas geológicas no território brasileiro. Vamos voltar então lá para a gente poder dar uma olhada nisso.
Explicado aqui o fato da nossa placa tectônica e esses fatores de tensão constante serem realizados sobre ela, porque ela está em movimentação, ela está sofrendo choque por baixo, ela está se movimentando por um lado, ela está chocando no outro. Então, esse material, galera, está sofrendo zonas de tensão que, obviamente, vão criar falhamentos nessa estrutura. Nós estamos numa zona tectonicamente mais estável, tá aqui o território brasileiro, ó, essa aqui é a nossa placa, vê aqui, ó, Oceano Atlântico, tá aquela região lá que eu mostrei para vocês entre as duas placas, sul-americana e africana, e nós estamos aqui. A gente não sofre grande tremor de terra, e não vai sofrer mesmo, tá, galera? Raramente vai acontecer algum que é sentido pela população. Mas em alguns eventos pode ser sentido. Mas um sistema de falhas acontece no nosso território. Porque, por mais que a gente esteja distanciado dessas zonas de contato, tudo mais das placas tectônicas, nós estamos numa região onde você vai sofrer, seja verticalmente, porque a gente tem uma movimentação de material debaixo dessa estrutura rochosa, seja horizontalmente, porque essa placa distende, essa placa se comprime, você tem quebra desse material, principalmente nas rochas mais duras, tá? Lugares onde você tem material, quando o material é mais plástico, a rocha mais plástica, ela é mais elástica. Nossa, tem rocha elástica, professor? Tem. Tem diferentes grupos de materiais de rocha, tá, galera? E aí, as mais elásticas, elas conseguem se dobrar com mais facilidade. As mais duras, as que não se tem tanta elasticidade, com essas compressões, elas acabam se quebrando. E ao se quebrar, cria um sistema de falha. Pode ser uma falha reta, uma falha normal, uma falha transformante, uma falha inversa. E esse tipo de falha, nós temos grandes sistemas de falha no território brasileiro, tá, galera? Eu até no último vídeo mostrei lá um mapa que tem ali as 48 grandes falhas, onde elas estão. Aqui, ó, é um exemplo para você poder ver como isso funciona na prática, na realidade. Tá vendo ali? Você tem uma estrutura rochosa que quebrou, teve uma força que pode ser lateral, que pode ser uma força vertical, que quebrou essa rocha. Quebrou porque esse material é um material mais sólido, que é duro, e essa força que está sobre ele, criando essa tensão, faz com que ele quebre. E ele quebra e ele se movimenta, ele pode ser erguido, ele pode ser rebaixado, e ele vai sofrer, tá, galera, diferentes ações naturais que vão transformar esse material. Tá aqui, para ter uma noção geral, um mapa que mostra um pouco dessas falhas. E aqui, ó, falha normal, ó, tem várias falhas normais do território brasileiro, falhas inversas, ó, tem falhas que são inversas, que são ao contrário, falhas transcorrentes. Deixa eu fazer até aqui um adendo na falha transcorrente, porque essa é que mais provoca transformações, os terremotos mais sentidos, inclusive no nosso território. Aqui no Pará nós tivemos uma recentemente, ó, aqui, ó, falha transcorrente, tá? Uma movimentação horizontal de blocos rochosos, ó, horizontal, em direções opostas. São dois blocos ali de falhas que estão se movimentando. E, obviamente, ao se movimentar, eles podem liberar energia. Pode ser de baixa magnitude, baixa intensidade, mas pode ser de grande intensidade em algum momento, mas não tão grande assim também, tá, galera? A gente, na história geológica brasileira recente, não tem grandes episódios de terremotos, a gente até fala de terremoto, não de abalo sísmico, daqueles que causam grande destruição. E no caso brasileiro a gente não tem isso. Então a ideia não é criar pânico, mas é falar um pouco sobre isso, como isso é recorrente, né? Tanto que tem pouco mais de uma semana que eu comecei a falar sobre isso, vi que deu muita repercussão, porque me parece que muita gente, muitos brasileiros, não percebem que isso acontece, não ficam sabendo, até porque grande parcela desses abalos sísmicos são imperceptíveis, são pequenos. Imaginar que um de 2,3 como esse de Uauá, a maioria das pessoas não vai sentir, apesar de ser raso, tá? A grande parcela deles são mais rasos, então são mais fáceis de se sentir, mas não se sente tanto. Apesar de muitos terem sentido vários abalos, eu achei até legal que muita gente nos comentários, inclusive, comenta aí o que você acha sobre esse conteúdo, se você já sentiu algum abalo, muita gente nos últimos vídeos comentando sobre isso, né? Que já sentiram, contando da sua experiência. Eu já fui em um país que tem muito abalo sísmico, que já teve o maior da nossa história, que é o Chile. Mas as semanas que eu fiquei lá, eu não fui acometido, não senti nenhum tipo de abalo sísmico, mas foi uma experiência muito interessante para mim, já que é um país que está lá numa zona de contato da placa de Nazca com a placa sul-americana. É um país que você vai ter construções que não são muito altas, prédios não são muito elevados. Por quê? Por conta justamente dessa questão geológica dessa região. E aí a gente tem que se adaptar. A verdade é que o ser humano se adapta a essa realidade, que é uma realidade natural que não tem o nosso controle. Por que é importante falar sobre isso? Por que é importante trabalhar isso? Até para a gente poder compreender e se adaptar a essa realidade e desenvolver, obviamente, as tecnologias que vão poder, de alguma forma, nos auxiliar para antever esses fenômenos, impedir que eles causem perdas humanas, que
diminuir as perdas materiais. Então, entender isso é entender o nosso planeta, é nos entender, inclusive, porque nós fazemos parte desse sistema, tá, galera? Então, nós fazemos parte disso, entender isso é fundamental. Se você olhar, olha o Nordeste brasileiro. Olha ali, gente, quantos sistemas de falha nós temos lá. E, principalmente, falhas transcorrentes, tá? E eu vou até trazer, já tá até aqui anotado também, um vídeo falando de 7 lugares, onde você tem diferentes cidades que podem sofrer terremoto. E aí, quando o terremoto é de maior intensidade a qualquer momento, porque elas estão sobre uma região de falha geológica. Nós temos várias cidades, porque se você olhar o tamanho das falhas, as falhas são longas, tá? Então tem muitas cidades, algumas inclusive muito habitadas. Olha aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, que você vai ter grande população ali, tá, pessoal? Então, inevitavelmente, em um momento ou outro, esse material, com essa tensão, com essas condições geológicas, podem liberar energia na forma de sismo, de um abalo sísmico, que pode ser sentido pelo ser humano. Ah, professor, mas pode criar um sistema que pode dar muito problema, pode matar pessoas? Muito difícil isso acontecer. Claro que eu sempre falo, ó, na natureza a gente não pode duvidar de nada, mas sinceramente a verdade é que a probabilidade é muito pequena. O que não é pequeno é a probabilidade de você deixar um like no vídeo, ajudar a gente aí, deixar seus comentários sobre o que você acha disso, se inscrever no canal, porque muita gente vê e não se inscreve, mesmo gostando do conteúdo, então se inscreve, isso ajuda bastante a gente continuar, até porque o rolê nosso aqui, ó, é correria. Trabalho como professor, trabalho como diretor, tô para todo lado, assessoria, trabalho na EJA e também, sempre que posso, tô trazendo aqui vídeos falando um pouquinho sobre a geografia do nosso dia a dia e ultimamente dando destaque principalmente às questões geológicas do território brasileiro, com ênfase principalmente na questão dos tremores. Mas galera, dá para ver que nós temos um grande sistema de falhas. Tem regiões, ó, o centro-oeste brasileiro, onde você não tem tantas falhas assim. Teve até uma pessoa num dos vídeos que perguntou assim, professor, eu quero morar em Goiânia, será que Goiânia é um lugar legal, que eu posso ficar tranquilo, não vou ter esses problemas relacionados à atividade geológica com relação a sismo, abalo sísmico? Pode, inevitavelmente, em algum momento, ter alguma situação que você até sinta, mas a probabilidade é muito pequena, tá, pessoal? Por quê? Olha só, se você pegar o território de Goiás, tem uma falha transcorrente ali, mas como um todo, você não tem um grande sistema de falhas. Em outros territórios, como de Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte de São Paulo, o Nordeste, que é a região onde mais isso é mais provável pela quantidade de falhas transcorrentes. O Norte do Brasil, que também você tem uma probabilidade muito grande, inclusive, tremores já sentidos da população, você teve em algumas regiões como Norte, Nordeste brasileiro e parte do Sudeste, essas são as mais delicadas. O Sul é mais tranquilo, o Centro-Oeste é mais tranquilo, Nordeste, Sudeste e Norte são as regiões onde você tem o tipo de falha, onde você pode ter situações que levam a ter abalo sísmico e alguns até podendo ser sentido pelo ser humano, que é a falha transcorrente. A gente em outro vídeo pode até aprofundar um pouco mais nessas falhas transcorrentes, tá, galera? Lembrando, tá, que tem um sistema de falha, ó, tem uma falha aqui que gerou uma liberação de energia. A gente vai ter um toque que vai liberar essa energia, né, mesmo sendo no material sólido, mais duro, mais rígido, a liberação dessa energia. E esse ponto de contato a gente chama de foco ou hipocentro, onde nós sentimos na superfície, é o epicentro. O terremoto pode ser a 10 km, a 20, a 100, a 300, a 500, pode ter muitos quilômetros de profundidade. Quanto mais profundo você for, menor vai ser a sensação dele aqui na superfície, porque ele vai perdendo força conforme ele vai se distanciando. Mas quanto for mais raso, a gente tem vários terremotos mais rasos acontecendo, vários abalos sísmicos, melhor dizendo, acontecendo no nosso território mais rasos, a gente sente mais, né? Porque a força de liberação dessa energia vai estar próxima da superfície, então, naturalmente, na superfície nós iremos sentir mais esses movimentos, tá, galera? Então, nós temos o hipocentro, onde o choque, o toque acontece, e o epicentro, onde nós sentimos aqui na superfície do nosso planeta. Galera, mas antes de ir embora, eu não posso deixar de falar para você, de mostrar o prometido no início do vídeo, que é mostrar, inclusive no mapa aqui, onde estão esses terremotos, inclusive também nas dorsais, né? Vamos dar uma chegada aqui mais perto, vamos mostrar aqui no mapa onde estão esses terremotos, né? Esses dois que eu tinha falado para vocês, ó, nós temos na dorsal mesoatlântica, dia 2 de abril, 1h24, na hora local, 10 km de profundidade, 4,8. E tem um outro aqui em cima, ó, dia 9 de abril, né, 7h39, latitude, 10 km de profundidade, todos os dois são rasos, 4,7. Percebam, tá, galera, que os dois não são muito distantes da costa brasileira,
teoricamente. E eles estão nessa zona que a gente fala que são as zonas das dorsais, ó. Tá justamente nessa região entre as placas tectônicas, tá? Tanto esse primeiro evento quanto esse segundo evento, que está dividido em mais um evento ali, são eventos que estão acontecendo no litoral, mais distanciados do litoral brasileiro, porque estão nessas zonas entre as placas tectônicas que eu mostrei para vocês, tá bom? E aí a gente tem um terremoto aqui, ó, é terremoto de 1,5 em Andorinha, na Bahia. Tem um outro terremoto aqui que aconteceu em São Caetano, só que em Pernambuco, de, cadê? 1,8, todos de baixa magnitude, né? Baixa intensidade. Temos outro aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, chegar mais perto. Opa, vamos lá, chegar um pouquinho mais perto para poder pegar ele, que ele é um pouquinho menor, de 1,6 na cidade de Águas Vermelhas, em Minas Gerais, que também é uma região onde eu falei para vocês tem muitas falhas. Aqui está mostrando aquele que eu já tinha falado para vocês de 4,3 lá em Parauapebas. Importante também, aqui vai ter aquele de Mangaratiba no Rio de Janeiro. Muita gente, inclusive, que vive lá falando que não sentiu, mas é muito baixa a magnitude, realmente seria muito difícil de sentir, tá bom, galera? Então, era importante mostrar para vocês essa tabela desses sismos que estão acontecendo agora recentemente, inclusive com destaque para esse ocorrido em Uauá, na Bahia, isso nos últimos dias. Eu posso falar a verdade? Vai continuar acontecendo, a verdade é essa. Por isso, fica atento no canal. E aí, o que você achou desse conteúdo? Gostou? Quer que a gente continue trazendo conteúdos como esse? Então, claro, preciso da sua ajuda, né, pessoal? Isso é fundamental. A sua inscrição é o que paga a gente estar aqui para poder estar trazendo esses conteúdos para você. E como eu já te disse, ó, já deixei anotadinho aqui algumas questões que muita gente comentou pedindo aí, como a atividades humanas, como isso está relacionado com a questão do terremoto, atividades solares, como isso se relaciona com fenômenos naturais sobre a Terra, como o terremoto e a atividade vulcânica, comparação de terremotos que a gente teve em outros lugares, como o terremoto de Mianmar e os terremotos no Brasil, e falar um pouco mais sobre essas ações que estão acontecendo, falar sobre o terremoto, os maiores terremotos que já tivemos na história brasileira. Tudo isso a gente vai trazer em novos vídeos, claro, com a sua colaboração. Agradeço demais, imensamente, você estar aqui. E daqui a pouco a gente volta trazendo mais vídeos como esse para você. Obrigado, galera, pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!